Olá, turma, tudo bem? Vamos estar dando sequência a mais uma série das nossas aulas. Então, nós vimos anteriormente que tudo é formado por matéria e a matéria é constituída por átomos. A gente tem aqui de início, né, e como esse átomo se estabelece? Ele é formado a partir de partículas e essas partículas são prótons, elétrons e nêutrons, sendo que como a gente chegou até esse conhecimento? Né? Como prótons, nêutrons, elétrons foram descobertos, por que eles têm esse nome. Então, como saber de tudo isso? Bem, quem explica isso são os modelos atômicos. Então, daqui para frente, a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre esses modelos atômicos e como se estabeleceu, né, o conceito de átomo até os dias de hoje. Então, o primeiro modelo atômico que a gente vai estar vendo é o modelo de Dalton. Então, tem aí a fotinho dele para vocês saberem quem é, caso você não saiba, e como ele começou a propor a ideia de modelo atômico. Então, ele foi um químico, físico, né, e muito aplicado nessas questões de formação da matéria a partir de uma partícula. E essa partícula, então, seria o átomo. Só que ele não tinha a noção do átomo como nós temos hoje. Então, lá em 1803, né, que era o período onde ele estava começando as suas pesquisas, a gente não tinha a tecnologia avançada como nós temos hoje. Então, ele tinha uma noção do que poderia ser o átomo, mas ele não sabia exatamente como ele formava as coisas. Então, a partir, né, do que ele sabia para aquela época, ele propõe um modelo atômico, baseado no que ele tem de conhecimento. E o que ele pensava? Ele pensava muito sobre a filosofia antiga, né, sobre os conhecimentos da filosofia lá na Grécia. Então, ele pegava como base do seu modelo a ideia de Leucipo de Demócrito, que toda a matéria era formada por pequenas partículas repartidas, sendo que essa partícula não poderia ser dividida, não poderia ser fracionada, e ela não tinha um limite específico. Então, com esse conhecimento que ele adquiriu relacionado lá na Grécia Antiga, ele monta a sua primeira teoria, o seu primeiro modelo. Então, o que diz aí o modelo atômico de Dalton? Que o átomo é uma partícula indivisível, maciça, muito parecida com uma bola de bilhar. Então, o modelo atômico de Dalton também pode ser chamado de bola de bilhar, porque ele acreditava que o átomo era maciço, indivisível e esférico também. Então, observem aí a foto, né, de uma bola de bilhar e compare com o modelo atômico de Dalton. Então, para ele era uma esfera minúscula, uma esfera rígida e uma esfera indestrutível. Ok? Então, todos os átomos, eles tinham um elemento químico igual. Isso para Dalton. Também, na época, ele não tinha a ideia, né, de que existiam vários elementos químicos como nós temos hoje, todos eles organizados em uma tabela periódica, por exemplo. Então, ele começa a pensar em elemento químico, mas a partir da ideia de que tudo era igual. Então, o modelo atômico de Dalton aí para a gente entender. Quais eram as hipóteses que ele acreditava, que ele defendia? Então, coloquei 5 hipóteses para vocês. Matéria formada por átomos, que são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Todo átomo tem um elemento químico idêntico, de massa e propriedade. O elemento químico é uma substância formada por uma única espécie de átomo. As substâncias são formadas pela combinação de átomos diferentes e as reações químicas envolvem somente combinação e separação e rearranjo, né, reorganização de átomos. Então, essas são as 5 hipóteses que ele baseava a sua teoria, ok? Na sequência, alguns anos à frente, né, já com um conceito e uma tecnologia um pouco mais avançada e com uma ideia muito bem estabelecida sobre eletricidade, nós temos outro modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Thomson, ele já tinha um conhecimento um pouco mais avançado, né? O período de pesquisa é um pouquinho diferente de Dalton, e não menosprezando Dalton, mas assim, ele tinha um conhecimento já mais atual, né? Ele já tinha uma noção de modernidade, digamos assim. E ele já vivia na época da eletricidade.
E a eletricidade, ela tornou possível muitas coisas que a gente tem hoje, né? Como, por exemplo, essa aula, né? É possível vocês estarem assistindo de casa porque vocês têm aparelhos eletroeletrônicos aí que vão estar transmitindo para vocês. Então, o modelo de Thomson, ele se baseia muito na questão da existência da eletricidade. E ele para questionar se todos os elementos são formados por átomo. E o átomo tem energia, então é possível, né, que essa energia esteja no átomo naturalmente. Então, é exatamente isso que ele pensa e é exatamente nisso que a gente vai estar aplicando o nosso conhecimento agora. Então, lá em 1831, um pouquinho mais à frente, né, lembra que Dalton é de 1803. Após uma série de experiências de eletrólise, que é eletricidade na água, Faraday conclui que a eletricidade estava relacionada à existência de alguma partícula. Então, que partícula pode ser essa? Essa partícula é o elétron. E para a gente entender aonde está o elétron, se o elétron é capaz, se o átomo é capaz de formar todas as coisas, né, toda a matéria, e a matéria é o que forma todas as substâncias que a gente conhece, todos os elementos, então esse elétron que está no átomo só pode também formar a matéria existente. E assim a gente tem a formação do modelo de Thomson, através do teste, né, dessa experiência, através de uma ampola. Aqui, nesse experimento, a gente comprova, passando aqui para frente, a gente comprova aí que a eletricidade, ela está existindo. Então, aqui, ó, nessa ampola, são colocados raios negativos, raios positivos, uma corrente elétrica e a produção de um raio luminoso. Esse raio luminoso é chamado de raio catódico. Então, eletricidade, aqui estamos nós. Ela existe na matéria também. E Thomson, a partir daí, forma seu modelo. Já em 1903, 100 anos após a ideia de Dalton. Por isso que a tecnologia ajuda, né, gente? Analisando aí essas conclusões do experimento de Thomson, o que a gente tem? Que os raios catódicos são formados por cargas elétricas. Então, se eu tenho a eletricidade no meio e o meio é formado por átomos, logo essa eletricidade também vai estar no átomo. As partículas formam raios catódicos. E esses raios são iguais e estão presentes em todos os átomos de qualquer elemento químico. Agora, qual é o nome dessa partícula? Aqui, ó. Essa partícula elétron vai estar no átomo. Também vai estar no elemento químico. Os elétrons são uma parte que formam os átomos. Thomson propôs um modelo em que o átomo seria uma esfera carregada positivamente, na qual os elétrons estariam incrustados na massa positiva. Então, o modelo de Thomson, comparado aqui, ó, a um panetone, mas na verdade a gente conhece o modelo de Thomson como o modelo do pudim de passas, né? Então ele é mais conhecido por esse nome, aonde a esfera maciça tem vários pontinhos que são os elétrons. Então a esfera maciça de Dalton, agora ela tem elétrons, ela tem cargas negativas, né, ao redor da sua composição. Então aqui vocês podem ver o modelo aí de Thomson avançando, né, no conhecimento científico, avançando no conhecimento dos elétrons. Então, mais para frente, a gente vai entender outros dois modelos que se organizaram, que foram formados a partir da ideia de Dalton e Thomson, até hoje conhecermos o modelo atômico atual, que é o modelo mais conhecido, que é o modelo que hoje nós temos como verdadeiro para a formação do átomo e formação das partículas, tá? Então, esses dois primeiros modelos aí foram os iniciais para a gente ter uma ideia de como eles estabelecem. Então, o primeiro modelo atômico de Dalton, bola de bilhar, o átomo é uma esfera maciça, indestrutível, positiva.
E o segundo modelo, modelo atômico de Thomson, agora com a existência da eletricidade, esse átomo é uma esfera maciça, cheia de elétrons, cargas negativas que vão estar inseridas aí na sua composição, dando a energia à matéria, ok? Então, até a próxima aula com os nossos próximos modelos. Espero que vocês tenham entendido. Boas atividades lá na plataforma. Deixem suas dúvidas também.